Bem-vindo ao Nocturnal Echoes, eu sou Nocturno. Imagine estar preso numa teia invisível, não tecida por uma criatura comum, mas por algo muito sombrio e antigo. Um lugar onde cada segredo que você guarda, ou verdade que você teme revelar, alimenta uma força invisível, crescendo a cada mentira contada. Vou te levar para dentro dessa história, a teia da verdade. Siga comigo os passos de uma jovem, cuja vida, aparentemente normal, começa a se desfazer quando um terror silencioso se arrasta pela sua mente e pela sua casa. Aranhas, elas estão em todos os lugares, mas será que são apenas criaturas comuns ou mensageiras de algo muito mais aterrorizante? Vamos descobrir juntos o que acontece quando as mentiras que contamos se entrelaçam em uma teia impossível de escapar. Agora, sente-se, apague as luzes, e esteja preparado para descobrir o que se esconde entre os fios da verdade e da ilusão. A história está apenas começando. A sala de consulta da Dra. Laura estava calma, quase acolhedora. As paredes forradas de madeira e as luzes suaves criavam um ambiente confortável, mas havia algo na atmosfera que parecia fora do lugar. O som das goteiras lá fora, constante, parecia marcar o tempo, quase como o metrônomo de uma melodia invisível. Laura observava a jovem sentada à sua frente, Clara, que mexia as mãos nervosamente no colo. Então, Clara, começou Laura, cruzando as pernas de maneira profissional, me conte mais sobre esses pesadelos. Clara mordeu o lábio inferior, hesitante, antes de respirar fundo e começar a falar. É mais do que apenas pesadelos, Dra. Laura. As aranhas, elas estão em todos os lugares. Elas aparecem de repente. Nos cantos do meu quarto, entre as rachaduras das paredes. Eu sinto que estou sendo observada. Laura manteve a expressão calma, anotando no bloco de notas à sua frente. Você disse que tem visto aranhas. Grandes ou pequenas? Grandes, Clara respondeu, sua voz tremendo. Monstruosamente grandes. O jeito que elas me olham, parece que me conhecem. Havia uma pausa no ar. Laura percebeu o frio na espinha, mas não deixou transparecer. Bem, isso pode ser sua mente projetando seus medos em algo mais tangível. Clara concordou levemente com a cabeça, mas seus olhos não pareciam convencidos. Enquanto Laura fazia anotações, uma pequena aranha preta surgiu no canto da mesa. Ela a olhou brevemente antes de afastar o pensamento, dizendo a si mesma que era apenas coincidência. Naquela noite, após a sessão com Clara, Laura foi para casa sentindo-se mais inquieta do que o habitual. Não era incomum seus pacientes trazerem histórias perturbadoras, mas algo nas palavras de Clara parecia ter plantado uma semente de desconforto que crescia devagar, enraizando-se em sua mente. Deitada em sua cama, Laura se virou várias vezes, incapaz de dormir. Quando finalmente conseguiu fechar os olhos, os pesadelos começaram. Ela estava em um lugar escuro, envolta em teias. As paredes e o chão eram pegajosos, difíceis de atravessar. O som das patas de aranhas rastejando ecoava ao redor. Ela se virou, procurando uma saída, mas tudo o que via eram olhos brilhantes, centenas deles, observando-a. Uma sensação de pânico a dominou quando percebeu que estava presa numa teia, incapaz de se mover. Você me abandonou, uma voz familiar ecoou pela escuridão. Laura acordou ofegante, suando. Aquele sonho a levou de volta a um momento sombrio de seu passado. A morte de sua irmã. Ela tentou empurrar a memória para o fundo de sua mente, mas era como se o pesadelo estivesse arrancando-a de onde estava escondida. Na manhã seguinte, Laura ainda estava abalada quando Clara apareceu para sua próxima sessão. As olheiras profundas sob os olhos da paciente eram um reflexo da própria exaustão de Laura. Elas sabem quem eu sou, Clara disse abruptamente. As aranhas. Elas me chamam por um nome. Que nome? Perguntou Laura, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O nome da sua irmã, Clara sussurrou, enquanto lágrimas desciam por seu rosto. A mente de Laura girava com a menção de sua irmã. Ela tentou manter a calma, respirando fundo, mas por dentro estava em queda livre. Clara não sabia sobre sua irmã. Não poderia saber. Este era um segredo que ela havia guardado por anos, escondido nas profundezas de sua memória. Mas o que Clara dissera fez com que todas essas lembranças reprimidas voltassem à tona. Como você? Como sabe disso? Laura perguntou, tentando manter o tom profissional. Clara se encolheu na cadeira, nervosa. Eu fiz algumas pesquisas, ela admitiu, envergonhada. Depois da primeira sessão, eu senti que precisava saber mais sobre você. Eu encontrei uma notícia antiga, sobre sua irmã. Laura sentiu uma pontada de raiva misturada com medo.
Seu passado pessoal não deveria ser assunto de investigação para seus pacientes. Mas antes que pudesse repreender Clara, algo mais a deteve. Ela se lembrou dos sonhos, das aranhas, da sensação de ser observada. Havia algo errado, algo que transcendia a simples curiosidade. E desde então, Clara continuou, elas começaram a aparecer mais, as aranhas. Primeiro, eu só as via em meus sonhos, mas agora é como se estivessem por toda parte. Ontem à noite acordei com uma delas no meu travesseiro. Elas sabem de coisas que eu não poderia saber. O desconforto de Laura aumentava. Durante a sessão, enquanto Clara falava, pequenas aranhas começaram a aparecer. Primeiro, uma rastejou sobre a borda da janela. Depois, outra surgiu no chão. Laura tentou ignorar, mas seu olhar se fixava nas criaturas, como se elas fossem mais do que simples insetos. Eu não posso continuar assim, Clara sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Elas estão vindo por mim e por você também. Laura sentiu uma onda de pânico. As aranhas, os pesadelos, as menções à sua irmã. Tudo estava se conectando de uma forma que ela não conseguia entender. Seria possível que essas criaturas fossem algo mais do que simples manifestações de medo? Antes que pudesse processar, uma pequena aranha caiu diretamente sobre seu bloco de notas. Ela olhou por um longo momento, sentindo um nó se formar em seu estômago. Algo sinistro estava acontecendo, e ela não poderia mais ignorar. Laura passou os dias seguintes em um estado de constante tensão. As pequenas aranhas que antes pareciam coincidências, agora se tornavam parte de sua rotina. Elas estavam em todos os lugares, no consultório, em casa, até mesmo em seu carro. No entanto, o que mais a perturbava era o comportamento delas. As aranhas pareciam movidas por um propósito, observando-a de perto, como se soubessem de algo que ela ainda não compreendia. Durante a próxima sessão com Clara, Laura sentiu que estava à beira de um colapso. Não era só Clara que parecia ser perseguida pelas aranhas. Laura também estava envolvida na mesma teia. Quando Clara entrou na sala, pálida e visivelmente perturbada, as palavras mal saíam de sua boca. Elas estão cada vez mais perto. Clara disse com a voz trêmula. Eu sinto que algo está prestes a acontecer. Laura se inclinou para a frente, sentindo a gravidade da situação. Clara, precisamos falar sobre isso seriamente. O que você sabe sobre as aranhas? Há algo que não está me contando? Clara olhou para Laura com os olhos arregalados, como se tivesse esperado por aquele momento. Eu não entendi no começo, mas agora acho que as aranhas estão tentando nos mostrar algo. Elas sabem sobre seu passado, Laura. Sabem sobre sua irmã. Eu acho que elas estão aqui por causa dela. O coração de Laura disparou. O que você quer dizer com isso? Elas estão ligadas a uma entidade, Clara continuou, sua voz agora em um sussurro. Algo antigo que se alimenta de culpa, de arrependimento. Elas são os olhos dela, suas mensageiras. Eu li sobre isso em alguns textos antigos. Ela se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar aqueles que carregam culpa. E de alguma forma, ela está conectada à sua irmã. A sala ficou subitamente gelada, e Laura sentiu a presença das aranhas ao redor. Elas pareciam se multiplicar, aparecendo nos cantos das paredes, no chão e até sobre seus pés. Isso é absurdo, Laura disse, tentando manter a racionalidade. Mas no fundo ela sabia que algo estava muito errado. A culpa que ela carregava por tanto tempo agora parecia ser mais do que um simples fardo emocional. Ela era o combustível para algo muito mais sombrio. Os dias seguintes foram uma mistura de pesadelos e realidade indistinguíveis para Laura. As aranhas continuavam a cercá-la, surgindo de lugares impossíveis, e o nome de sua irmã ecoava em sua mente a cada momento de silêncio. As palavras de Clara a atormentavam, e a noção de que algo mais sombrio estava em jogo tornava impossível escapar de suas próprias emoções. Certa noite, suportar mais, Laura decidiu revisitar a casa de sua infância, onde sua irmã havia morrido. Ela não voltava lá desde o acidente. O lugar, agora abandonado e em ruínas, era uma lembrança constante de um tempo mais simples, antes da tragédia que destruiu sua família. Quando entrou na velha casa, uma sensação sufocante a envolveu. As teias de aranha cobriam os cantos do teto e das paredes, como se o lugar tivesse sido completamente tomado. Laura subiu as escadas lentamente, cada passo pesado, até o antigo quarto de sua irmã. Ao abrir a porta, foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. O cômodo estava repleto de aranhas, grandes e pequenas, movendo-se com uma sincronia assustadora. No centro do quarto, uma figura nebulosa começou a se formar. Era indistinta no início, mas aos poucos,
Laura pôde ver os contornos familiares do rosto de sua irmã. Não era mais uma lembrança de infância, mas algo corrompido, distorcido pelo tempo e pela dor. Você me abandonou, a figura sussurrou, ecoando as palavras dos pesadelos que Laura vinha tendo. As aranhas se moveram em torno da figura, como se a estivessem protegendo, ou talvez servindo-a. Laura sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. A verdade estava diante dela. A culpa por sua irmã não era apenas um peso emocional, mas uma dívida que ela teria de pagar de forma terrível. Laura sentiu seu corpo congelar, incapaz de reagir. O rosto da irmã, agora distorcido pela raiva e sofrimento, era uma lembrança viva do que havia acontecido tantos anos atrás. As aranhas, agora se movendo em padrões precisos ao redor da sala, pareciam formar uma espécie de círculo, como se estivessem prestes a realizar um ritual. Eu não tive escolha, Laura sussurrou, suas palavras quase inaudíveis. Foi um acidente. A figura de sua irmã permaneceu imóvel por um momento antes de avançar um passo, seu olhar cheio de ressentimento. Você me deixou sozinha. As palavras cravaram fundo em Laura. Era verdade que no momento do acidente, ela não estava por perto. Ela havia fugido para salvar a própria vida, deixando sua irmã para trás. Esse peso a acompanhava desde então, e agora parecia que estava finalmente cobrando o preço. As aranhas começaram a rastejar para cima de Laura, cobrindo suas pernas e subindo por seu corpo. Ela tentou sacudi-las, mas era inútil. O toque delas era frio e pulsava como se estivesse absorvendo algo dela, sugando sua força, sua vontade de lutar. A entidade precisa de sua culpa, Clara havia dito na última sessão. Ela se alimenta disso. Laura agora compreendia o verdadeiro poder que aquela presença tinha sobre ela. Sua culpa havia chamado as aranhas, permitido que a entidade assumisse forma. Elas não estavam ali para puni-la fisicamente, mas para consumir o que restava de sua alma, alimentando-se do arrependimento que a corroía. A figura de sua irmã avançou mais um passo, e Laura sentiu sua visão escurecer. As aranhas estavam por toda parte, e ela sabia que não poderia escapar de seu destino. Laura acordou com um salto, respirando pesadamente. O antigo quarto de sua irmã estava vazio, exceto pelas teias de aranha que ainda pendiam dos cantos. As aranhas haviam desaparecido, e a figura de sua irmã, com seu semblante distorcido e furioso, também não estava mais presente. Laura percebeu que o ambiente estava em silêncio absoluto, o que trouxe um alívio momentâneo. Ela levantou-se, sentindo uma estranha sensação de clareza. Algo havia mudado dentro dela. A culpa que a atormentava parecia ter sido drenada, substituída por uma sensação de paz inesperada. Era como se as aranhas, com todo o seu simbolismo aterrorizante, tivessem limpado uma parte de sua alma. Laura deixou a casa com uma sensação de determinação. O peso de anos de arrependimento havia sido levantado. Ela sabia que precisava enfrentar a realidade e resolver o que ainda estava pendente. A primeira coisa que fez foi entrar em contato com Clara, oferecendo uma nova perspectiva, uma chance de recomeçar. Clara estava em seu consultório, visivelmente aliviada ao ouvir de Laura. Eu sinto que estamos livres agora, Clara disse, sua voz mais firme do que antes, como se finalmente pudéssemos respirar. Laura sorriu, um sorriso que carregava um misto de tristeza e esperança. Sim, talvez seja assim, mas agora precisamos reconstruir. Precisamos viver nossas vidas de forma plena. As aranhas, que haviam sido símbolos de tormento e culpa, agora eram lembranças de um capítulo doloroso, mas encerrado. Laura e Clara iniciaram uma nova fase em suas vidas, com o compromisso de enfrentar os desafios com coragem e determinação, sem deixar que os fantasmas do passado os dominassem. Laura voltou para sua vida cotidiana, mas a experiência havia mudado profundamente. Ela se sentia mais forte, mais capaz de lidar